que talvez não foi transposto daquela época para essa e estão fazendo essa confusão toda. Exato. E então o pessoal remete a isso que não deveria remeter. Dá um resuminho para a gente, se isso dá para acontecer, Rangel. Na verdade, é muito comum você pensar a escravidão, de certa forma, a partir de um marco de 1850, né? E de um marco ligado à escravidão cárcere, a escravidão ao sujeito coisa, ao sujeito proprietário, ao sujeito que é propriedade. Né? Quer dizer, a história desses escravos, desses milhões de pessoas que vieram ou traficadas legalmente ou não para o Brasil, trabalho forçado ou não, elas vieram numa perspectiva que não tem a ver com a visão atual sobre o próprio escravo. Então, essas pessoas, elas não deixaram de ser agentes históricos. A escravidão não tirou delas a questão humana, a capacidade humana de trazer as suas memórias, de trazer as suas vivências, por exemplo. E a historiografia do século XIX pontuou muito isso, o escravo coisa, o escravo propriedade. Por exemplo, até pouco tempo nós não tínhamos a ideia de, por exemplo, que o escravo poderia ter família. E um dos pontos que caiu dentro da história da escravidão foi que o escravo não só ele tinha uma condição humana, como ele foi capaz de constituir família. Então, quer dizer, isso mudou completamente a visão de escravidão cárcere. Mas e essa mobilidade econômica? Havia, de uma certa forma? Porque você está explicando que há uma mobilidade de memória, mas havia alguma mobilidade econômica nesse caso? Sim, sem dúvida nenhuma, havia sim. Por exemplo, do plano de vista geral do próprio tráfico atlântico, esses escravos, eles eram, de certa forma, escravizados em função da demanda, mas principalmente de valores culturais que eles exerciam na própria África. Por exemplo, os escravos minas, eles tinham uma relação com a mineração já na África. Por isso que eles eram valorizados no tráfico atlântico para as regiões de Minas Gerais. Que os proprietários aqui optavam pelos escravos minas, né? Para ter esse benefício desse conhecimento, que era uma tradição cultural desses escravos. E a maioria das técnicas que se exerciam na escravidão era tributárias de valores culturais africanos. Agora, pelo que eu percebo também, Locke, na questão da Princesa Isabel, o que ela percebe, claro, há esse contexto econômico, social, mas ela também bate muito na questão moral, questão humana, dando a ideia de algumas coisas serem sub-humanas. Ela então traz essa ideia, e acho que é o que persiste nesse século. Quando fala escravidão, você olha para aquilo e fala assim, nossa, ele está sendo maltratado, ele está vivendo sub-humano. Porque a Princesa Isabel traz um pouco esse contexto, até mesmo na assinatura da Lei Áurea. Isso será que não posso falar prejudicou, porque tinha retratos disso lá no passado, mas não trouxe talvez uma confusão sem ser explicado de uma maneira abrangente para esse tempo? É interessante, não tenho dúvida, porque parece que e é interessante ter dois historiadores, né? O Rangel como especialista do século XVIII em Minas, e trabalha com família mestiça e escravidão, né? E no meu caso, eu trabalho com o século XX, sobre o debate sobre identidade. E a gente é perguntador? É interessantíssimo pensar isso. Por quê? Porque naquele contexto, você tem toda uma construção, uma valorização em torno da escravidão que está ligada aos ideais iluministas, abolicionistas, da Revolução Francesa, ligados à questão econômica, dentro da lógica da Revolução Industrial, do capitalismo internacional. Então, o que você tem naquele contexto, não é? O que você tem naquele contexto é uma percepção da escravidão, não é? Datada lá do século XIX, ligada à liberdade, ligada à revolução, ligada aos movimentos sociais que já emergiam naquele contexto, né? E que são diferentes do contexto de construção dessa escravidão no Brasil, no caso aqui específico de Minas, e que levaram outra visão da escravidão do século XVIII. Então isso é interessante pensar, porque o que aconteceu? Na lógica da ideia de liberdade, você construiu uma identidade para o escravo como sendo um sujeito que não tinha liberdade e realmente não tinha nesse sentido do XIX. Sim. Mas quando você vai escarafunchar os arquivos e a pesquisa do século XVIII, eles eram sujeitos, sim. Agora a questão é, em que medida
para o movimento social, para a valorização, para o embate, para as discussões sobre essas questões que acontecem no presente em relação ao mundo do trabalho, qual o tipo de reflexão deve ser feita? Né? Como pensar isso? Né? Então, quer dizer, por isso a preocupação nossa enquanto historiador, pois escravidão retorna em Minas, uma ideia aqui para pensar, existe escravidão no tempo presente? Então, quer dizer, nós precisamos fazer essa reflexão. Não existe uma escravidão como uma instituição política, né, uma jurídica, não é? Como no século XVIII, que era legítima no sentido daquele contexto. Né? A partir do XIX, você tem todo um movimento, não é, que constrói outra imagem sobre o que é escravidão no XVIII e o que seria escravidão pensada no tempo atual. Aí eu penso o seguinte... Pois não. Eu queria pontuar uma fala sua, Locke, porque na verdade é o seguinte, a escravidão... A sociedade do século XVIII, ela não é uma sociedade que pensa a liberdade. É uma sociedade que está pensando muito mais a distinção e a desigualdade do que a liberdade no modelo abolicionista que foi iluminista, que foi proposto no Brasil a partir do século XIX, especificamente. Então isso faz toda a distinção. Né? As pessoas procuravam ser distintas. Então, por exemplo, qual que era o primeiro desejo do escravo que vinha traficado para o Brasil? Primeiro, era se tornar liberto. Segundo, era se tornar até mesmo proprietário de outros escravos. E isso era valorizado entre o grupo social. Então, eles eram muitas vezes relacionados às relações de compadrio. Compadrio é a relação de apadrinhamento pelos outros escravos. Por quê? Porque eles tiveram a capacidade de se tornar libertos e eles eram valorizados por isso. Então, isso é muito comum. O que muda radicalmente essas sociedades talvez seja esses princípios. Quer dizer, mesmo dentre os escravos, a mentalidade era o que permeava na época. Você vai ser valorizado por aquilo que você tem. Então, na verdade, essa ideia de escravidão naquela época não era só o fato da raça, mas era a questão do poder que você poderia ter. Eu ia dizer até muito mais o poder, né, Gê, pelo que a gente está percebendo. Que foi diferente do que aconteceu no século XIX. Porque aí, no século XIX, já era o indivíduo, né? O indivíduo, o ser social que estava sendo escravizado. A gente tem que ter muito cuidado, é uma discussão muito melindrosa, em que sentido? Porque essa construção do século XIX ligada à política, ela é importante para os movimentos sociais, para a atuação política que é construída por meio dessa construção dessa identidade para a resistência em torno que parece que é o mesmo discurso até hoje dos movimentos negros hoje no Brasil. Mas aí eu vejo um problema sério. Por quê? Porque da mesma forma que você, a partir do século XIX no Brasil, para a formação da identidade nacional, você vê a entrada das ideias raciais no Brasil, né? Tem um livro muito bacana sobre isso, que é o Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz, isso. Então, com essa entrada dessas ideias raciais, você tem a construção de uma nação formada por 3 raças. Ela é formada por 3 raças. Como a gente viu o Rangel falando, a noção de raça até o 19 era outra. Religião. Estava ligada à questão da religiosidade em especial, né, como o Rangel disse. Quando o século XIX constrói essa ideia de 3 raças, o que a gente tem? A gente tem também o reforço de identidades políticas que vão lutar dentro desse quadro. Agora, olha que questão complicada, né? Porque você tem o século XX, onde você, identitariamente, você tem essa lógica toda de construção, reconstrução, identificação, e você tem uma luta simbólica por espaço e que você não tem uma clareza com relação à formação histórica dessa luta. Não, e aí você está entrando num tema que eu ia colocar assim, vocês dois em xeque aqui. Porque são 2 historiadores, mas a gente vê que a gente se sente meio que roubado da nossa própria história, porque a própria escola ensina completamente o avesso do que está sendo falado aqui. É uma outra imagem. Você chega na concepção, se você pegar um livro de história do primário, até a 6ª série, 7ª série, você vai ver o quê? Um senhor com uma aparência portuguesa, branca, aquela chapéuzão, uma corrente com um negro na corrente, trazendo essa concepção do quê? A escravidão o branco escravizou o negro. Cárcere, Só uma colocação importante para o Rangel colocar isso, né? A grande questão é que há um modelo em relação à escravidão, e o que eu queria deixar claro que é o seguinte: você não é um ponto negativo você reavaliar essa ideia de escravidão como escravo, cárcere, e pensar o século anterior ao século XIX
como escravos agentes. Isso não é pecado você fazer isso, você não está ferindo Mas o direito de ninguém. eu queria dizer o porquê. Porque, na verdade, você está colocando esses escravos que eram coisa dentro da historiografia anterior, que eram mercadoria, como agentes históricos. Então não é uma visão, talvez, conservadora da história, na medida em que você levanta a identidade não é romântica, né? e trajetória de sujeitos. E não é romântica. Então, o Rangel, como é pesquisador dessa área, ele tem casos interessantes, importantes. Antes de você citar, vou pedir licença, nós temos uma participação conosco ao vivo, que é o Diego, parece que de Ribeirão das Neves, não é isso? Diego, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia, fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu gostaria de saber se a igreja da época, no caso a igreja católica, se ela não teve uma participação para melhorar as condições dos escravos e até participar na construção da abolição, porque a princesa Isabel, que a gente lê nos livros de história, que era profundamente católica. Então, queria saber se houve essa participação, essa influência da Igreja Católica na abolição da escravatura. Tá bom, Diego, obrigado pela sua participação. Obrigado. Os nossos especialistas vão te responder aí pela TV, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu queria só retomar um pouco essa ideia, depois eu vou diretamente à pergunta. Na verdade, é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, o Debré, Jean-Baptiste Debré, que é um pintor do século XIX, ele retratou boa parte da leitura iconográfica brasileira que ocorreu no período imperial brasileiro. Né? Veio com a missão francesa e foi um homem do imperador. O Debré, ele tem umas centenas dezenas de imagens, né? Que retratam esse cotidiano da vida imperial e também colonial brasileira. Bom, são os mais diversos retratos dessa sociedade, né? Desde relações familiares, como mulheres que vendiam quitandas, vendeiras, negros de tabuleiro, profissionais que trabalham no calçamento de ruas, negros calceteiros, quer dizer, uma diversidade muito grande que tratava esse cotidiano. Mas a historiografia, ao construir a imagem da escravidão, relatou somente as obras deles, ou as pinturas deles, que retratavam o escravo ou seja, o escravo chibatado, o capitão do mato trazendo o escravo acorrentado. Apanhando no tronco, né? Porque foi conveniente, no caso. Porque foi conveniente, é uma leitura histórica essa leitura. E é o que é passado, inclusive, diga-se de passagem, na educação das nossas crianças. Exatamente, o que é passado em boa medida, até pelo menos a década de 80, né? Até hoje, mas vem mudando um pouco, né? Foi passada essa visão vamos dizer assim, do imaginário do tronco, para utilizar até 5 anos atrás que eu estudava uma expressão no primário, eu aprendi do professor, que foi utilizada muito pelo meu professor Eduardo França Paiva.